Agora, na Rádio Aranãs. Estação Sucesso. Sua parada obrigatória com o sucesso. Estação Sucesso. Pop, sertanejo, internacional, novelas. Muito bem, começando agora o Estação Sucesso, e o programa Estação Sucesso hoje começa diferente. A gente já vai começar com uma entrevista, praticamente uma mesa redonda, gente aqui em Capelinha, também em Diamantina, eu aqui no estúdio. E o assunto hoje, a pauta dessa entrevista é sobre a ocupação da UTI em Capelinha, prevenção, e quem vai conversar comigo é o doutor Antônio, também o doutor Magno, a Nelma e a enfermeira Adeliane, é isso? Então vamos lá. Primeiro eu vou dar o bom dia para o doutor Antônio, neste momento em Diamantina. Doutor, bom dia. Bom dia, Rogério, bom dia a todos, um excelente dia aí para todos nós. E vamos seguir em frente aí nessa luta e vamos conversar um pouco agora sobre o nosso CTI aí em Capelinha. Estamos ao vivo também no YouTube e no Facebook. Então você que está ouvindo a rádio, se quiser acompanhar essa entrevista assistindo, você pode ir no Facebook da Rádio Aranãs, pode também assistir através do YouTube, canal da Rádio Aranãs. Doutor Magno, bom dia. Dá um bom dia aqui também para o doutor Magno. Hoje, o Luiz assessorando aqui, comandando. Doutor Magno, tá ouvindo? Pedir para acionar o microfone, ligar o microfone, pra gente bater esse papo. Bom dia, Rogério, tá me ouvindo? Agora sim, perfeitamente, doutor. Tá bom, então estamos nos preparando aqui para a gente ter essa conversa, Rogério. Um abraço aí a você e o pessoal seus ouvintes. Também a Nelma vai entrar na conversa. A Nelma também está online. Vamos testando aqui, ao vivo vai dar certo, é tudo ao vivo neste momento pra gente tá levando informação para os ouvintes da Rádio Aranãs. Vou conversar então com o doutor Antônio e aos poucos, né, a gente vai ajustando tudo. Doutor Antônio, ele que é coordenador da UTI de Capelinha, a primeira pergunta vai para ele. Doutor, qual o cenário da pandemia Covid-19 na Fundação Hospitalar de Capelinha neste momento? Rogério, a semelhança de todo o cenário nacional, né, como a gente pode acompanhar nos mais variados meios de mídia, tanto impressa como também visual e auditiva, o nosso CTI de Capelinha está atualmente com 100% de ocupação, ou seja, de 10 leitos disponíveis à população, nós temos 10 leitos ocupados com pacientes necessitando, obviamente, de tratamento intensivo, ou seja, tratamento com todos os recursos disponíveis para uma adequada assistência ao paciente, ou seja, 100% de leitos ocupados. Quanto à enfermaria, também temos leitos disponíveis pelo Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, 10 leitos de enfermaria. Desses 10 leitos, 4 se fazem atualmente ocupados hoje, ou seja, 40% de ocupação. Doutor, qual a diferença de leito e da UTI? O ouvinte nesse momento, a gente são agora esses assuntos todo dia a gente falando leitos, ocupação X%, UTI X%, e talvez o ouvinte fique naquela dúvida, qual a diferença do leito e da UTI? Certo, Rogério, essa dúvida é uma dúvida bastante recorrente realmente em toda a população e por vezes até em profissionais de saúde. O CTI, Rogério, são aqueles pacientes com marcada instabilidade. Quando a gente fala em instabilidade, a gente fala em instabilidade respiratória ou cardiovascular. Aquela instabilidade com risco eminente, urgente ou emergente de morte, né? Então, o leito de CTI, ele é um leito onde o paciente é assistido 24 horas por equipe
de enfermagem, equipe médica, equipe de fisioterapia, de apoio psicológico. É um leito equipado com todos os materiais necessários para a manutenção da vida do paciente. Inclui-se ventilação mecânica, equipamento para hemodiálise, medicamentos para fazerem subir a pressão ou abaixar a pressão. É um leito, por assim dizer, mais completo. Já o leito de enfermaria é aquela enfermaria, como o meu pai já ficou internado, talvez algum familiar seu já ficou internado, que o médico passa uma vez ao dia, que tem uma assistência, mas não é uma assistência tão intensiva, uma assistência tão com muitos detalhes, né? Lógico, tem assistência, tem oxigênio, tem medicamentos, mas é um leito, vamos dizer assim, um paciente que não corre risco eminente de vida. Ô, doutor, antes de direcionar a pergunta aqui para o doutor Magno, só mais uma dúvida. E eu estou me colocando no lugar do ouvinte nesse momento. Todo paciente que vai para a UTI é entubado? Não, Rogério. O paciente no CTI, como eu disse, ele tem risco eminente de vida. Mas nem todo paciente com risco eminente de vida, ele necessita ser entubado. A exemplificação. Atualmente nós temos 10 pacientes no CTI, né? Desses 10 pacientes, 6 estão entubados e respirando através de aparelho, né? Os outros 4 estão necessitando de oxigenoterapia, ou seja, eles estão necessitando de uma oferta de oxigênio para manter os níveis de oxigênio normal no sangue. Não necessita de uma intervenção invasiva, ou seja, essa intubação, como você mesmo disse. Agora uma pergunta para o doutor Magno, que é o diretor clínico do hospital, da Fundação Hospitalar. Doutor Magno, como o hospital tem enfrentado a pandemia do Covid-19? Oi, Rogério, boa tarde. O hospital tem enfrentado com muita disposição, com muito trabalho, com muita luta. Você imagina que nós já estamos há 1 ano nessa luta contra o Covid, né? Enfrentando as maiores dificuldades aqui com o CTI e as enfermarias especializadas a partir de janeiro, sendo que no momento o CTI, igual o doutor Antônio já mencionou, 100% de ocupação. Você imagina o desgaste que isso tem provocado ao longo do tempo de todos os trabalhadores, especificamente as pessoas ligadas diretamente, os profissionais ligados diretamente no CTI, pela carga de trabalho, pela tensão psicológica, porque pelo uso dos equipamentos de EPI, né, nós não estávamos habituados a usar isso dessa maneira, né? Então, assim, isso tudo tem um desgaste, as preocupações com os familiares que acabam tendo, né, de você estar diretamente em contato com essa doença que é transmissível, levar isso para casa. Então, isso vem desgastando demais a equipe nessa luta de quase 1 ano de luta. A gente sabe que não se consegue repor esses profissionais, porque eles não existem no mercado, né, disponível. E o pessoal começa a cansar, começa a ter dificuldades no trabalho. A Fundação, o que ela fez? Especificamente, ela implantou os 10 leitos de CTI e agora criou mais uma enfermaria com 10 leitos que dá aula, que nós chamamos de aula Covid, disponível para o atendimento dos pacientes que necessitam, né? É só bom ressaltar alguma coisa, porque às vezes as pessoas têm muito medo, falam, não vou para o Covid, vai me colocar junto com os pacientes que estão tendo Covid, eu não estou ainda. Esses casos suspeitos têm um local específico onde eles ficam, até a definição do diagnóstico, ou até que se realiza os testes, que às vezes o paciente é suspeito, mas não tem um exame confirmatório ou não ainda. Então, nesse momento, tem um local específico que eles ficam até essa definição do diagnóstico. O doutor Magno, a gente acompanha sempre na televisão as notícias e tá tendo causa aí pelo Brasil, assim como aconteceu em Manaus, falta de oxigênio. No hospital de Capelinha, tem oxigênio? Tem.
graças a Deus, a Fundação se preparou para isso, né? Tem uma usina montada de oxigênio e montou também o gerador de energia elétrica para manter todos esses equipamentos funcionando 24 horas ou se houver uma emergência de queda de luz. Então, nesse momento, com relação ao oxigênio, nós estamos abastecidos. Voltando agora para o doutor Antônio, eu gostaria de saber do doutor Antônio qual é o perfil dos pacientes, qual idade e se a maioria já possuíam comorbidades, esses pacientes que estão entrando e que estão sendo internados. Rogério, esse Covid é uma doença nova, né? E ela tem se mostrado de várias faces, né? Inicialmente, no início da implementação do CTI, a gente observava o perfil muito bem demarcado, perfil esse que eram predominantemente de pacientes idosos e possuidores de comorbidades, pressão alta, diabetes, colesterol alto, pacientes cardíacos, né? E o que tem se observado no último mês foi uma explosão de casos realmente de pacientes novos, e aí pacientes de 39, 42 anos, 55 anos, e que às vezes, alguns deles sem patologia, sem doenças prévias, sequer usavam medicamentos de forma contínua. Então, observou-se, né, uma mudança no perfil desses pacientes. Então, fica um alerta para a população. Você que é jovem e acha que não vai ter nenhum tipo de complicação, o que a gente está observando é que está realmente havendo uma mudança do perfil dos pacientes graves. Tá ok, Rogério? Agora, mais jovens estão contraindo a doença e o perfil grave dessa doença. Justamente, né? Como exemplifiquei aí, temos um paciente de 39 anos. Hoje, um paciente, qualquer pessoa de 39 anos é considerado, sim, um paciente muito jovem, né? E está no CTI. Então, a gente observou isso, né? Não é só uma doença de idoso, não é só uma doença de pacientes que têm doenças prévias. Qualquer um de nós está passível a ter complicações, sim, da Covid. Doutor Magno, a manchete hoje que está rolando na televisão, no jornal, que está sendo destacada: estados e municípios alertam o governo para a falta de medicamentos para intubação. Capelinha corre esse risco, doutor, de faltar medicamentos? Rogério, eu gostaria só de falar um pouquinho nessa fala do doutor Antônio. Fique à vontade. Porque quando a pandemia apareceu, falava-se que tinha grupos de risco, não é isso? Nós falávamos assim, os pacientes idosos, mais de 60 anos, diabetes, hipertensão, etc. Há exemplo de outra doença virótica também, que foi a AIDS, e a gente achava que era um grupo de risco. E hoje, o que a gente quer alertar a população, que não é grupo de risco, é comportamento de risco. Qualquer um de nós, como bem disse o doutor Antônio, especialista, trabalhando diretamente nisso, ele está vendo pessoas que não tinham doença nenhuma e estão lá necessitando de ventilação mecânica, considerado caso grave. Então, a gente quer alertar a população que, por máximo de equipamento que tenhamos, e por máximo de respiradores que tenhamos, por máximo de pessoal que tenhamos, se nós não mudarmos o nosso comportamento, não tem estrutura de saúde nenhuma que vai atender essa demanda. Então, a gente quer, nesse momento, alertar a população que a Fundação está fazendo tudo que é possível. Mas nós, enquanto cidadãos, temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ter essa consciência de que a velha conversa que nós estamos falando há mais de um ano, isolamento social, uso dos equipamentos de proteção individual, isso continua sendo ainda a arma maior que nós temos até que a vacina chegue num grande número da população, né? Então, nesse momento, nós queremos pedir às pessoas, alertar as pessoas que deixou de ser
grupo de risco, para ter comportamento de risco. No comportamento, qualquer um de nós está sujeito a formas graves da doença. Verdade. Boa colocação. Com relação à sua pergunta, que era a questão do medicamento. Os medicamentos, isso. O que eu estou querendo responder a você? Nesse momento, nós temos medicamentos ainda, mas, dependendo da demanda, não vai faltar só aqui, não, vai faltar no Brasil inteiro, porque não tem quantidade disponível para atender toda essa população. Não é só Capelinha, é Belo Horizonte, é o Rio, é São Paulo, é no Brasil inteiro. Então, nós temos que ter essa consciência que é o nosso comportamento social é que vai disponibilizar mais material e equipamento para nós enfrentarmos essa doença. Mais uma pergunta para o doutor Antônio. Doutor, a ala Covid já atendeu quantos pacientes? E se tem como falar também a taxa de mortalidade, uma média de taxa de mortalidade entre essas pessoas que foram atendidas? Rogério, especificamente do CTI, nós já atendemos desde o início da pandemia 66 pacientes, né? 66 pacientes de todos os municípios da nossa região, incluindo Turmalina, incluindo Capelinha, incluindo Minas Novas, Aricanduva, Angelândia, Água Boa e etc. 66 pacientes. Desses 66 pacientes, estou falando CTI, tá? Temos uma taxa de óbito de 22 pacientes, né? Isso daí perfaz um índice de mortalidade média de 30%. A princípio, achamos muito, né? Um número aí assustador. Porém, estudos recentes mostram a taxa de mortalidade média no Brasil de pacientes internados em CTI de 47% a 65%, a depender do local onde o estudo foi feito. Ou seja, temos uma taxa inferior à taxa de mortalidade nacional. Isso daí, Rogério, mostra o serviço de excelência que o hospital, a fundação, está prestando à população de Capelinha e demais municípios. Há de se destacar que esse CTI, ele foi implementado de forma urgente, de forma, vamos colocar assim, talvez não da forma ideal, haja visto que foi uma demanda nacional e emergente, e temos resultados esplêndidos. É lógico que cada familiar que perde uma pessoa é 100%, né? É 100% de taxa, mas temos que trabalhar nisso também. Estamos tendo resultados, estamos tendo excelentes resultados. Há de se destacar, Rogério, que se não tivéssemos esse CTI em Capelinha, desses 66 pacientes, todos, sem exceção, estariam aguardando vaga em Diamantina. Daí, quantos não morreriam? Talvez sem assistência. Falo isso para a gente ter consciência que esse CTI está mudando a realidade de saúde em Capelinha e que temos de todas as formas e de todos os recursos, seja políticos, administrativos, de meio empresarial, apoiarmos o CTI, apoiarmos a fundação, porque num momento de crise, num momento de pandemia, e aí pandemia entende-se mundo inteiro, nós estamos tendo resultados, vamos dizer, praticamente de excelência, né, na assistência aos pacientes. Ô doutor, e quantos dias o paciente fica, em média, em tratamento COVID na UTI ou no leito? Certo. Essa é uma dúvida também bastante recorrente, né, Rogério? Eu falo com os pacientes, os meus pacientes, que o corpo humano não é uma máquina, né? Que a gente troca uma peça e pode colocar o carro para funcionar novamente. Cada corpo responde de uma maneira, né? Óbvio, aqueles pacientes que têm patologias prévias, que têm doenças prévias, pacientes já idosos, o tempo de internação, obviamente, vai ser mais prolongado, 15, 20 dias. Tem pacientes que já ficaram 30 dias conosco no CTI.
Porém, tem pacientes que ficam 5, 7 dias. Então, isso é muito variável, sabe, Rogério? Cada paciente responde de uma forma. Quem está com a gente também neste bate-papo, mais uma vez lembrando, estamos numa live no Facebook e no YouTube. A enfermeira Adaliane, coordenadora da UTI, e a Neuma que faz parte da direção do hospital. Eu tenho uma pergunta aqui para a Adaliane. Adaliane, como funciona o acolhimento do paciente e da família? E como funciona o boletim médicos às famílias? Bom dia, Rogério. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Rogério, assim, a gente tenta trazer essa tranquilidade, né, para a família, a gente tenta acolher o paciente para que ele entenda o que está acontecendo, né? Vem aquela pergunta, eu vou ser entubado? Aqueles que entram de cara já nos perguntam, eu vou ser entubado? Então a gente tenta tranquilizar que não, que tudo é uma evolução, né? Que cada pessoa responde de uma forma. Então esse é o nosso primeiro acolhimento ali junto com a família, né? Tentando tranquilizar tanto a família quanto o paciente. Depois que esse paciente dá entrada para o quarto, a gente orienta que a família não pode mais vê-lo, né? Fisicamente, ter contato. Então, nós tentamos nos organizar. A princípio, a gente tentava passar o boletim mais vezes no dia, no início. Então, devido ao excesso de trabalho, que eu digo assim, a demanda da equipe, nós queremos passar, de fato, informações fidedignas, né? A gente quer que o médico esteja tranquilizando a família, a equipe. Então, nós separamos um horário que funciona das 14 às 15 horas, que é o horário que a família entra em contato via telefone. A gente orienta, o médico tira todas as dúvidas, não tem um tempo determinado, não significa que o boletim vai ser exatamente até as 15 horas, pode ser que ultrapasse esse horário. Pode ser também, Rogério, inclusive eu quero tranquilizar os ouvintes que, se das 14 às 15 horas acontecer alguma intercorrência no setor, o médico estiver ocupado nessa intercorrência, o boletim vai se atrasar, né? A gente tenta atender e orientar a família, olha, aconteceu uma intercorrência, nós vamos entrar em contato assim que possível, né? E assim a família não fica sem informação. Esse boletim diário, ele é passado. Pode ser que se atrase um pouco devido à demanda do setor, ou pode ser que, né, a gente, na maioria dos dias, a gente consegue, de fato, passar das 14 às 15 horas. Nesse tempo, a família tira todas as dúvidas, a gente pede para que um familiar, que seja uma pessoa que tenha uma boa relação com toda a família, esteja, né, responsável por esse boletim, para poder estar informando o resto dos familiares, né, de forma que todo mundo receba a notícia. E após as 15 horas, né, após esse horário, a gente abre para quem quer ver o familiar por câmera. Né? Se tiver um paciente estável, tiver um paciente que, em condições clínicas, a gente pede para que a equipe esteja fazendo videochamada, se for de vontade de ambos, né, tanto do paciente quanto do familiar. Alguns pacientes não se sentem confortáveis da família vê-los, às vezes, né, às vezes com dificuldade de respirar naquele momento, ou ansioso, eles não querem passar isso para a família, e a família às vezes se sente ansiosa e também não quer passar isso para o paciente. Então, assim, mas o boletim nosso resume-se das 14 às 15 horas, e após as 15 horas, se quiser chamar por videochamada, nós estamos à disposição, né, dentro desses requisitos. Nelma, agora que a Nelma também está no vídeo. Ô Nelma, eu quero que a Nelma faça pra gente um balanço de como está toda essa equipe aí do hospital, o cansaço, a pandemia, a gente achava que talvez terminaria com um ano, mas 2021 tá aí, né? O vírus mais forte do que nunca, é o pior momento que o Brasil tá vivendo. E como você analisa essa equipe aí do hospital, Nelma? Como é que está o cansaço? Bom dia, Rogério. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranãs. Já estamos há um ano no enfrentamento da pandemia, né? Nós mudamos a estrutura do hospital para atender
esses pacientes desde março do ano passado. A UTI, implantamos uma UTI a partir de setembro, né? Um dos maiores desafios da Fundação. A gente montou um CTI em apenas 30 dias, com aquisição de equipamentos, montagem da equipe multiprofissional, e, no entanto, graças a Deus, tudo deu certo. Nossa CTI está trabalhando, temos uma equipe totalmente alinhada e com resultados de excelência, como o doutor Antônio disse, né? O índice de altas, de recuperação dos nossos pacientes supera a média nacional. Mas o que fica realmente mais difícil é o cansaço da equipe. Todos estão se dedicando, de janeiro para cá, já a equipe dobra plantão, existe um cansaço, e o desafio maior é manter, né, esses profissionais à frente para cuidar da gente. Estamos todos eminentes, a risco, não existe mais idade, não existe um sistema perfeito, nossa UTI está funcionando, nós temos os insumos hoje, nós temos medicamentos, mas com a demanda nacional, o maior desafio nesse momento é adquirir medicamentos, os sedativos, né, que são utilizados. Não se existe no mercado para comprar e a gente não sabe até quando o nosso vai durar. Então, como o Dr. Magno disse, somente a conscientização da população que vai dizer se nossa infraestrutura é suficiente para atender a população de Capelinha e da região. Se continuar tendo mais casos, mais internações, o nosso sistema também pode entrar em colapso. Não temos profissionais, quantidade suficiente para cuidados, não temos equipamentos suficientes. Então, hoje, a gente chama muita atenção da população de Capelinha, de toda a região, para se cuidar. Não existe infraestrutura em qualquer lugar, né, nesse momento, perfeita, que vai resolver o problema da pandemia. Mas gostaria de dizer que são muitos desafios, são perdas, né, quando o paciente vai a óbito, nós somos muito solidários, a equipe chora junto com a família, mas tem muitas vitórias. Essa semana a gente teve um parto de uma gestante positiva, mas que tudo deu certo. Foi uma vitória para a equipe, uma vitória para a Fundação, enquanto todos, até mesmo administrativo, de que as coisas estão dando certo. E precisamos lutar juntos, politicamente, empresários, comunidade, para que esse CTI seja definitivo, que pós-momento Covid ele permaneça, né? Para assistência, a gente viu a qualidade da assistência do nosso paciente, que não precisa aguardar vaga fora. Logo na emergência ele já recebe todos os cuidados. Então, que todos nós lutamos, que a gente devemos lutar para que esse CTI não seja temporário, como a habilitação saiu do Ministério da Saúde, apenas por 3 meses, mas que seja definitivo para a nossa região. Muito obrigada. Eu que agradeço, Nelma. Doutor Magno, agradeço a sua participação. Só mais uma pergunta aqui para o doutor Magno. Doutor, esse toque de recolher que está acontecendo em Capelinha, está acontecendo no estado, é necessário para o sistema regional nosso, para o nosso hospital não colapsar? Rogério, na realidade, o fechamento, o lockdown, essa onda roxa, né, colocada pelo Estado, ela advém do nosso comportamento. À medida que a curva começa a aumentar, e a infraestrutura para atender essa população começa a colapsar em termos de equipamento, material humano e medicamentos, não tem outra alternativa a não ser você diminuir o contágio das pessoas. Para ver se você diminuindo o número de pessoas contaminadas, menos pessoas virão adoecer. Porque se continuasse na mesma ascensão da curva como está, logo não é só aqui Capelinha. A nossa região toda estaria colapsada já, porque o CTI de Belo Horizonte, a gente ouve pelo jornal, tem mais de 94%, 95% de ocupação. Então, onde iria mais? Então, essa é uma medida radical, difícil, né? Mas o governo achou que era a melhor nesse momento, e é exatamente para tentar diminuir a transmissão. Vamos dar um tempo, vamos analisar, mas eu acho que esse momento serve muito mais para a consciência nossa de que isso não é só o hospital, não é só a fundação,
o nosso comportamento é que vai ditar a maior ou menor aumento do número de pacientes graves necessitando de CTI e de medidas de suporte. Doutor Magno, muito obrigado e em breve, com certeza, estaremos marcando nova entrevista para estar levando informação para os ouvintes da Rádio Aranãs e em todo o Vale do Jequitinhonha. Muito obrigado pela participação. Agradeço também a participação do doutor Antônio. Obrigado, doutor. Doutor Antônio é natural de onde? Ô, Rogério, sou natural de Montes Claros, onde nasci, residi durante boa parte da minha vida, fiz minhas especializações e num momento posterior entrei para o quadro da polícia e fui designado a capelinha, e tenho o prazer de estar morando há cerca de 4 anos. Doutor Antônio, muito obrigado, foi um prazer falar com o senhor nesta manhã de sexta-feira, esclarecendo as dúvidas de muitas pessoas e de muitos ouvintes. Obrigado pela participação. Obrigado, Rogério, um abraço a todos os ouvintes, se cuidem dos seus e nos ajudem a passar por essa fase, como bem disse o doutor Magno, equipe cansada, suprimentos que podem vir a faltar, né? Então, cada um fazendo a sua parte, eu tenho certeza que nós vamos passar por essa fase terrível em nossas vidas. Mas vamos seguir em frente sempre. Um grande abraço, Rogério e ouvintes. Rádio Aranãs, muita música e informação.